Prendam-no. O milionário é acusado de roubo pelo gerente de uma loja na frente de todos, mas 2 dias depois retorna e veja o que acontece. O sol da manhã filtrava-se pelas enormes janelas da mansão. Rodrigues, iluminando a figura solitária de Rafael. Aos 35 anos, era dono de um império financeiro que o tornava um dos homens mais ricos do país. No entanto, a fortuna não havia conseguido preencher o vazio que sentia em seu coração. Desde aquele fatídico dia, 5 anos atrás, Rafael se olhou no espelho, ajustando a barba postiça que fazia parte de seu elaborado disfarce. Seus olhos, normalmente vivazes, refletiam uma mistura de determinação e medo. Esta é minha última oportunidade, murmurou para si mesmo, lembrando-se do rosto de Beatriz, a jovem garçonete que havia chamado sua atenção há apenas algumas semanas. A lembrança de sua ex-namorada, Larissa, o assaltou mais uma vez. A imagem de seu carro destruído ao pé daquele penhasco ainda o perseguia em seus pesadelos. Larissa havia fugido naquela noite, sobrecarregada pela pressão da mídia e as expectativas do círculo social de Rafael. Ele nunca se perdoou por não ter visto os sinais, por não tê-la protegido da toxicidade que rodeava sua vida. Desta vez será diferente, prometeu Rafael enquanto saía de sua mansão pela porta de serviço, irreconhecível em suas roupas gastas e sua aparência desleixada. O plano era simples na teoria: aproximar-se de Beatriz como um homem sem recursos, ganhar sua confiança e seu amor. Só então revelaria sua verdadeira identidade. Se ela o amasse sendo um mendigo, seu amor seria verdadeiro, não é? Enquanto caminhava pelas ruas que o levavam ao modesto restaurante onde Beatriz trabalhava, Rafael não podia evitar sentir uma pontada de culpa. Não estaria repetindo o mesmo erro construindo um relacionamento sobre uma mentira. Mas o medo de ser amado apenas por seu dinheiro era mais forte. Precisava saber que alguém podia vê-lo por quem ele realmente era, além de sua fortuna. O Cantinho da Beatriz era um pequeno local em uma esquina tranquila da cidade de São Paulo. Rafael sentou-se em uma mesa afastada, observando Beatriz se mover com graça entre os clientes. Seu sorriso era caloroso, mas Rafael notou uma sombra de tristeza em seus olhos que lhe parecia familiar. Beatriz se aproximou de sua mesa, bloco de notas em mãos. "Bom dia, o que posso lhe servir?" perguntou com gentileza. Rafael sentiu seu coração disparar. De perto, Beatriz era ainda mais bonita do que se lembrava. "Um café, por favor", respondeu com voz rouca, tentando manter seu personagem. "E talvez um pouco de companhia, se não for muito incômodo." Beatriz o olhou com uma mistura de surpresa e cautela. Após um momento de hesitação, sentou-se à sua frente. "Tenho alguns minutos antes que chegue o movimento do almoço", disse com um sorriso tímido. Assim começou uma conversa que duraria muito mais do que qualquer um dos dois havia antecipado. Rafael, interpretando seu papel de homem humilde, compartilhou histórias inventadas sobre uma vida de luta e superação. Beatriz, por sua vez, se abriu pouco a pouco, revelando fragmentos de sua própria história. "Nem sempre fui garçonete, sabe?", disse Beatriz com um toque de amargura em sua voz. "Houve um tempo em que minha família tinha tudo, mas a vida dá muitas voltas." Rafael sentiu uma pontada de curiosidade. Que segredos escondia esta jovem que parecia carregar o peso do mundo sobre seus ombros? Enquanto conversavam, o restaurante começou a encher. Beatriz se desculpou e voltou às suas tarefas, mas não sem antes lançar um último olhar para Rafael. "Você voltará amanhã?", perguntou com uma mistura de esperança e precaução em sua voz. Rafael assentiu, sentindo que acabava de dar o primeiro passo em um caminho sem volta. Enquanto saía do restaurante, não podia deixar de pensar na conexão que havia sentido com Beatriz. Era algo real, algo que ia além das aparências e do status social. Mas enquanto caminhava de volta à sua mansão, a culpa o corroía. Como Beatriz reagiria quando descobrisse a verdade? Estaria condenado a repetir os erros do passado? Rafael não sabia, mas sua decisão de se disfarçar não só colocaria à prova o coração de Beatriz, como também desencadearia uma série de eventos
que abalariam os alicerces de seu mundo e revelariam verdades que ambos haviam mantido ocultas por muito tempo. A noite caía sobre São Paulo, enquanto Rafael, de volta à sua mansão, olhava pela janela para as luzes distantes. Em algum lugar lá fora, Beatriz continuava com sua vida, alheia ao verdadeiro alcance de seu encontro de hoje. Rafael fechou os olhos, lembrando-se do calor de seu sorriso, da profundidade de seu olhar. Que comece o jogo, sussurrou para si mesmo, sem saber que o destino tinha preparado surpresas que nenhum dos dois podia imaginar. Capítulo 2. Sombras do passado. Beatriz. Oliveira fechou a porta de seu pequeno apartamento e se deixou cair no sofá desgastado, exausta depois de outro longo dia no restaurante. Seus pensamentos voaram para o misterioso homem que havia conhecido naquela manhã. Havia algo em seus olhos, uma mistura de bondade e tristeza que a intrigava. Ela se levantou e caminhou até a pequena escrivaninha no canto da sala. Abriu a gaveta superior e tirou uma fotografia amassada. Nela, uma versão mais jovem de Beatriz. Sorria junto a seus pais em frente a uma mansão impressionante. Essa foto era a única coisa que restava de sua vida anterior. Um lembrete constante de tudo o que haviam perdido. O escândalo financeiro que destruiu sua família havia sido repentino e devastador. Da noite para o dia, passaram de uma das famílias mais respeitadas da alta sociedade paulistana a párias, apontados e abandonados por aqueles que uma vez chamaram de amigos. Beatriz fechou os olhos, lembrando-se da vergonha e da raiva que sentiu naqueles dias. O ressentimento em relação à classe alta, aqueles que os haviam traído, ainda ardia em seu interior. Mas com os anos, esse fogo se transformou em uma determinação inabalável. Jurou que reconstruiria sua vida e a de seus pais, mas em seus próprios termos, longe da superficialidade e da traição do mundo que os havia rejeitado. Uma batida na porta a tirou de seus pensamentos. Beatriz, você está acordada, querida? A voz de sua mãe, Helena, soava cansada, mas carinhosa. Entre, mãe, respondeu Beatriz, guardando rapidamente a foto. Helena entrou. Seu rosto mostrava as marcas de anos de preocupação e trabalho duro. Vi você chegar faz um tempo. Como foi seu dia? Beatriz hesitou por um momento. Deveria contar à sua mãe sobre o estranho encontro com aquele homem. Decidiu que não. Pelo menos não ainda. Foi, bom, o de sempre. Respondeu com um sorriso forçado. Helena sentou-se ao lado da filha e pegou suas mãos. Beatriz, você sabe que não precisa carregar tudo isso sozinha. Seu pai e eu poderíamos... Não, mãe, interrompeu Beatriz com firmeza. Já conversamos sobre isso. Vocês já fizeram o suficiente, é minha vez de cuidar de vocês. Helena suspirou, reconhecendo a determinação nos olhos da filha. Era o mesmo olhar que ela tinha quando, aos 18 anos, lhes disse que deixaria a universidade para trabalhar e sustentá-los. Você é tão forte, minha menina, mas às vezes me preocupo que você esteja perdendo a chance de viver sua vida. Beatriz abraçou sua mãe, sentindo um nó na garganta. Minha vida está aqui, com vocês. Não preciso de mais nada. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, Beatriz não pôde evitar pensar no homem do restaurante. Por um breve momento, havia sentido uma conexão, uma faísca de algo que acreditava ter enterrado junto com sua antiga vida. Depois que sua mãe foi dormir, Beatriz ficou acordada, olhando pela janela para a cidade iluminada. Em algum lugar lá fora estava o mundo que ela uma vez conheceu, o mundo que a havia traído. E em algum lugar também estava aquele estranho que havia despertado emoções que ela acreditava esquecidas. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Rafael Rodrigues se preparava para dormir em sua enorme e solitária mansão. O encontro com Beatriz havia mexido com emoções que ele havia mantido enterradas por anos. A culpa pela morte de Larissa, o medo de confiar novamente, a esperança de encontrar um amor verdadeiro, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. Ele se aproximou de sua escrivaninha e abriu uma gaveta secreta. Dentro havia uma pequena caixa de veludo
ele a abriu, revelando um anel de noivado que nunca chegou a entregar. Larissa, sussurrou, sentindo o peso dos anos de culpa e remorso. A lembrança daquela noite fatídica o assaltou, mais uma vez. A discussão, as lágrimas de Larissa, o som dos pneus cantando enquanto ela se afastava em seu carro, e então a ligação que mudou sua vida para sempre. Rafael fechou a caixa com força, tentando afastar as lembranças. Prometeu a si mesmo que desta vez seria diferente. Com Beatriz, encontraria uma forma de se redimir, de amar sem causar danos. Mas enquanto se preparava para outra noite de sono inquieto, uma parte dele não podia evitar se perguntar: estaria repetindo os mesmos erros? Seria justo para Beatriz se envolver com alguém que carregava tanta dor e culpa? A noite avançava, e em diferentes partes de São Paulo, Rafael e Beatriz jaziam acordados, cada um lutando com seus próprios demônios, sem saber que seus destinos estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhum dos dois podia imaginar. Na escuridão de seu quarto, Beatriz tomou uma decisão. Amanhã, quando visse aquele homem novamente, se permitiria abrir seu coração, nem que fosse só um pouco. Talvez, pensou, fosse hora de deixar o passado para trás e dar uma chance ao futuro. O que Beatriz não sabia era que essa decisão desencadearia uma série de eventos que colocariam à prova não apenas seu coração, mas também tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma e o mundo que a rodeava. Capítulo 3. O jogo das aparências. A manhã chegou com uma mistura de antecipação e nervosismo para Rafael. Ele se olhou no espelho mais uma vez, certificando-se de que seu disfarce estava perfeito. Cada detalhe contava: a barba descuidada, as roupas gastas, a postura ligeiramente curvada de alguém que conheceu tempos difíceis. Enquanto isso, no cantinho da Beatriz, a jovem garçonete se preparava para mais um dia de trabalho. No entanto, hoje havia algo diferente em sua rotina. Ela se pegou arrumando o cabelo com mais cuidado, escolhendo seu melhor uniforme. Disse a si mesma que não tinha nada a ver com a possibilidade de ver novamente aquele homem misterioso, mas no fundo sabia que estava mentindo. A sineta da porta tocou e o coração de Beatriz deu um salto quando viu Rafael entrar. Ele se sentou na mesma mesa do dia anterior e ela se aproximou tentando manter uma aparência de calma. Bom dia, cumprimentou Beatriz com um sorriso. O mesmo de ontem? Rafael assentiu, devolvendo o sorriso. Se não for muito incômodo, gostaria também de um pouco da sua companhia. Assim começou uma rotina que se repetiria nos dias seguintes. Rafael chegava todas as manhãs, pedindo um simples café e a companhia de Beatriz. Conversavam sobre tudo e sobre nada, compartilhando histórias e sonhos, cada um revelando partes de si mesmos que haviam mantido ocultas por muito tempo. Para Beatriz, esses momentos se tornaram um respiro de sua vida diária, uma janela para um mundo de possibilidades que ela acreditava ter. Perdido, Rafael, por sua vez, se encontrava cada vez mais cativado pela força e bondade de Beatriz, esquecendo por momentos que tudo se baseava em uma mentira. Um dia, enquanto conversavam, a porta do restaurante se abriu bruscamente. Um homem elegantemente vestido entrou, sua presença imediatamente preenchendo o espaço. Beatriz ficou visivelmente tensa ao vê-lo. Leonardo, murmurou, e Rafael notou um tom de reconhecimento e algo mais em sua voz. Medo? Ressentimento? Leonardo Mendes se aproximou da mesa deles, seus olhos fixos em Beatriz. Beatriz Oliveira, que surpresa encontrá-la aqui, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Rafael observou a troca com crescente curiosidade e uma pontada de ciúmes que não queria admitir. Quem era este homem e que relação tinha com Beatriz? Leonardo, respondeu Beatriz com uma voz tensa. Faz muito tempo. Leonardo sorriu, seus olhos percorrendo a figura de Beatriz com uma familiaridade que fez Rafael apertar os punhos sob a mesa. Tempo demais, eu diria. Quem diria que há
Encontraria aqui? Seu tom deixava claro que aqui era o último lugar onde esperaria ver alguém como Beatriz. Beatriz se ergueu, seu rosto uma máscara de calma profissional. A vida dá muitas voltas, Leonardo. Posso lhe oferecer algo? Leonardo pareceu notar pela primeira vez a presença de Rafael. Olhou-o de cima a baixo com um desdém mal disfarçado. E quem é seu amigo? Rafael, apresentou-se ele, estendendo uma mão que Leonardo ignorou deliberadamente. Um prazer, tenho certeza, disse Leonardo, voltando sua atenção para Beatriz. Na verdade, vim porque ouvi rumores de que você estava trabalhando neste estabelecimento. Tenho uma proposta que pode lhe interessar. Beatriz franziu a testa. Não estou interessada em nada que você possa me oferecer, Leonardo. Oh, mas acho que você deveria me ouvir, insistiu ele, baixando a voz. É sobre sua família. Eu poderia ajudá-los a recuperar o que perderam. Rafael viu como a cor abandonava o rosto de Beatriz. Que segredos escondia esta mulher que a cada dia o cativava mais? Este não é o momento nem o lugar, disse Beatriz com firmeza. Se você realmente quer conversar, podemos fazer isso depois do meu turno. Leonardo sorriu, um sorriso que não chegava aos seus olhos. Como quiser, estarei esperando. Com um último olhar de desdém para Rafael, ele se virou e saiu do restaurante. O silêncio que se seguiu era tenso, carregado de perguntas não formuladas. Beatriz se desculpou rapidamente e se retirou para a cozinha, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos. Enquanto isso, no escritório de Rafael Rodrigues, o verdadeiro Rafael, não o mendigo, sua assistente Mariana entrava com uma expressão preocupada. Senhor Rodrigues, há algo que o senhor precisa ver, disse ela, colocando um jornal sobre a mesa. Rafael o pegou, seus olhos se arregalando ao ler a manchete. Império Rodrigues à beira do colapso. O fim de uma era. Que diabos é isso? Rosnou, passando rapidamente as páginas até chegar à matéria principal. Parece que alguém tem vazado informações confidenciais para a imprensa, explicou Mariana. As ações estão despencando. Rafael sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. Tudo o que havia construído, tudo pelo que havia trabalhado, estava em perigo. E o pior era que não podia fazer nada a respeito sem revelar sua verdadeira identidade para Beatriz. Mariana, preciso que você convoque uma reunião de emergência com o conselho diretor, ordenou, sua mente trabalhando a toda velocidade. E descubra quem está por trás desses vazamentos, quero nomes. Enquanto Mariana saía apressadamente, Rafael afundou em sua cadeira, o peso de suas decisões, caindo sobre ele. Como iria lidar com essa crise sem negligenciar seu relacionamento com Beatriz? E que papel Leonardo tinha em tudo isso? De volta ao restaurante, Beatriz finalmente retornou à mesa de Rafael, seus olhos vermelhos como se tivesse chorado. Desculpe por isso, disse em voz baixa. Leonardo é uma parte complicada do meu passado. Rafael pegou sua mão, esquecendo por um momento seu papel de mendigo. Beatriz, você não precisa me explicar nada se não quiser. Mas quero que saiba que estou aqui para você, aconteça o que acontecer. Beatriz olhou para ele. Uma mistura de gratidão e algo mais profundo em seus olhos. Obrigada, Rafael. Há tantas coisas que eu gostaria de te dizer, mas não sei por onde começar. Nesse momento, Rafael esteve a ponto de confessar tudo. Queria dizer-lhe quem era realmente, explicar-lhe por que havia mentido. Mas o medo o deteve. Medo de perdê-la, medo de enfrentar a verdade. Quando você estiver pronta, disse finalmente, estarei aqui para ouvir. O que nenhum dos dois sabia era que seus segredos estavam prestes a colidir da maneira mais inesperada e que Leonardo Mendes era apenas o começo de uma tempestade que ameaçava destruir tudo o que haviam construído. Capítulo 4. Segredos e mentiras. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e revelações para Rafael e Beatriz. Enquanto seu relacionamento se aprofundava, ambos lutavam com os segredos que guardavam, cada um temendo que a verdade pudesse destruir o que estavam construindo. Rafael dividia seu tempo entre suas visitas ao restaurante como o humilde Rafael e reuniões frenéticas em seu escritório, como o magnata Rodrigues
tentando desesperadamente conter a crise que ameaçava seu império. As olheiras sob seus olhos revelavam o custo de sua vida dupla. Uma tarde, enquanto Beatriz limpava as mesas após o fechamento, Rafael a observava, imerso em seus pensamentos. A culpa o corroía. Como poderia continuar mentindo para alguém que se tornara tão importante para ele? Beatriz, começou, sua voz trêmula. Há algo que preciso te dizer. Mas antes que pudesse continuar, a porta do restaurante se abriu bruscamente. Leonardo Mendes entrou, seu rosto uma máscara de fúria mal contida. Você! Gritou, apontando para Rafael. Acha que pode me enganar? Beatriz se interpôs entre os dois homens. Leonardo, o que você está fazendo aqui? O restaurante está fechado. Leonardo a ignorou, seus olhos fixos em Rafael. Acha que não o reconheceria, Rodrigues? Mesmo com esse disfarce patético? O mundo pareceu parar. Rafael sentiu que o chão se abria sob seus pés. Beatriz o olhava, a confusão dando lugar ao horror em seus olhos. Do que ele está falando, Rafael? Perguntou sua voz mal um sussurro. Rafael abriu a boca, mas as palavras não saíam. Como explicar o inexplicável? Leonardo soltou uma gargalhada amarga. Oh, isso é delicioso. Você não contou a ela, não é? Permita-me ter essa honra. Ele se virou para Beatriz. Seu querido mendigo aqui presente não é outro senão Rafael Rodrigues, o multimilionário, o mesmo homem cuja empresa arruinou sua família. Beatriz recuou como se tivesse levado um tapa. Não pode ser verdade. Mas a expressão no rosto de Rafael dizia tudo. Beatriz, por favor, deixe-me explicar, implorou Rafael, dando um passo em sua direção. Não se aproxime, gritou Beatriz, as lágrimas correndo por suas bochechas. Todo esse tempo foi uma mentira? Rafael sentia que seu mundo desmoronava. Não tudo. Meus sentimentos por você são reais, Beatriz. Você tem que acreditar em mim. Mas Beatriz já estava recuando em direção à porta. Seu rosto uma mistura de dor e traição. Não posso lidar com isso agora. E com isso, ela saiu correndo para a noite. Rafael fez menção de segui-la, mas Leonardo o deteve. Eu não faria isso se fosse você, Rodrigues. Acho que você já causou danos suficientes. E o que você ganha com tudo isso, Leonardo? Perguntou Rafael, a raiva substituindo o choque inicial. Leonardo sorriu. Um sorriso frio e calculista. Ganho muito mais do que você imagina. Veja, enquanto você brincava de mendigo, eu estive ocupado. Aqueles vazamentos para a imprensa, trabalho meu. E agora, com Beatriz fora da equação, você está completamente sozinho. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Foi você o tempo todo. Ora, o grande Rafael Rodrigues finalmente entende, zombou Leonardo. Aproveite para ver seu império desmoronar, Rafael, e não. Se preocupe com Beatriz, eu cuidarei dela. Com essas palavras, Leonardo saiu do restaurante, deixando Rafael sozinho com o peso de suas mentiras e as consequências de suas ações. Enquanto isso, Beatriz corria pelas ruas escuras, as lágrimas embaçando sua visão. Sua mente era um turbilhão de emoções, dor, traição, raiva. Como pôde ter sido tão tola? Como pôde ter confiado em alguém novamente? Sem perceber, seus passos a levaram ao parque, onde costumava ir com sua família nos bons tempos. Ela se deixou cair em um banco, soluçando incontrolavelmente. Beatriz? Uma voz familiar a sobressaltou. Ela levantou o olhar para ver sua mãe, Helena, de pé à sua frente, com uma expressão de preocupação no rosto. Mãe, o que você está fazendo aqui? Perguntou Beatriz entre soluços. Helena sentou-se ao lado da filha, abraçando-a com força. Vi você correndo do restaurante, querida. O que aconteceu? E assim, no meio da noite, Beatriz contou tudo à sua mãe. Sobre Rafael, sobre a mentira, sobre Leonardo e as revelações daquela noite. Helena ouviu em silêncio, acariciando o cabelo da filha como fazia quando ela era pequena. Oh, minha menina, disse finalmente Helena. O amor nunca é simples, não é? Beatriz levantou o olhar surpresa. Amor? Mãe, ele mentiu para mim. Ele nos arruinou. Helena suspirou. Sim, ele mentiu. E isso está errado. Mas, Beatriz,
Eu vi como esse homem olha para você. E vi como você olha para ele. Isso não se pode fingir. Mas como posso confiar nele depois disso? Perguntou Beatriz, sua voz embargada. Essa é uma decisão que só você pode tomar, querida, respondeu Helena. Mas lembre-se, todos cometemos erros às vezes. Os segredos que guardamos são os que mais nos machucam. Enquanto mãe e filha se abraçavam na escuridão do parque do outro lado da cidade, Rafael Rodrigues enfrentava a noite mais sombria de sua vida. Seu império desmoronava. A mulher que amava o odiava, e seu inimigo tinha todas as cartas. Mas enquanto olhava pela janela de sua mansão vazia, Rafael tomou uma decisão. Não iria se render sem lutar. Por sua empresa, por Beatriz, pela redenção que tanto ansiava. A noite era escura, mas o amanhecer sempre chega. E com ele, a promessa de um novo começo. Embora o caminho fosse difícil, Rafael estava decidido a enfrentar as consequências de suas ações e lutar pelo que realmente importava. O que nenhum deles sabia era que esta noite de revelações era apenas o começo. Os segredos que ainda restavam por descobrir abalariam os alicerces de suas vidas de maneiras que ninguém podia imaginar. Capítulo 5. O preço da verdade. O amanhecer encontrou Rafael Rodrigues em seu escritório, rodeado de papéis e com o telefone colado ao ouvido. As notícias da crise financeira de sua empresa haviam se espalhado como um incêndio florestal, e agora ele lutava, desesperadamente, para conter os danos. Não venderemos, insistiu com firmeza a um de seus assessores. Encontre outra solução. Ele desligou o telefone e esfregou as têmporas, sentindo o peso de noites sem dormir e decisões impossíveis. Nesse momento, Mariana, sua fiel assistente, entrou no escritório. Senhor Rodrigues, há algo que o senhor precisa ver. Ela lhe entregou um tablet com as últimas notícias financeiras. Rafael leu a manchete e sentiu que o chão se abria sob seus pés. Leonardo Mendes surge como possível comprador do Império Rodrigues. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Rafael, a realização o atingindo com força. Todo o plano de Leonardo desde o início havia sido isso: enfraquecer sua empresa, o suficiente para poder comprá-la a preço de banana. Enquanto isso, no pequeno apartamento dos Oliveira, Beatriz se preparava para enfrentar um novo dia. As revelações da noite anterior ainda pesavam sobre ela, como uma laje. Tem certeza de que quer ir trabalhar hoje, querida? Perguntou Helena. Preocupada com o estado emocional da filha Beatriz, assentiu com determinação. Tenho que fazer isso, mãe. Não posso me esconder para sempre. Quando Beatriz chegou ao restaurante, ficou surpresa ao encontrar Leonardo esperando por ela na porta. Beatriz. Ele a cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Esperava poder falar com você. Ela o olhou com cautela. Leonardo, não acho que seja o momento. Por favor, insistiu ele. Só alguns minutos, há algo que você precisa saber sobre Rafael Rodrigues. Contra seu melhor julgamento, Beatriz concordou. Eles se sentaram em uma mesa, afastada, e Leonardo começou a falar. Sei que você está magoada pelo que aconteceu ontem à noite, começou Leonardo, sua voz suave e aparentemente compreensiva. Mas há mais em jogo aqui do que você imagina. Beatriz o olhou com desconfiança. O que você quer dizer? Leonardo tirou uma pasta de sua pasta e a colocou sobre a mesa. Estes são documentos que provam que Rafael Rodrigues não só foi responsável pela ruína de sua família, como o fez deliberadamente. Com mãos trêmulas, Beatriz abriu a pasta. Gráficos, relatórios financeiros e e-mails preenchiam as páginas. Embora não entendesse todos os termos, a mensagem geral era clara. Segundo esses documentos, Rafael havia orquestrado a queda da empresa de seu pai. Não, isso não pode ser verdade, murmurou Beatriz, sentindo que o mundo girava ao seu redor. Leonardo colocou uma mão sobre a dela, um gesto de falso consolo. Sinto. Muito, Beatriz. Sei que é difícil de aceitar, mas Rafael Rodrigues não é o homem que ele finge ser. Enquanto Beatriz lutava para assimilar essa nova informação do outro lado da cidade, Rafael estava em uma acalorada discussão com seu conselho diretor. Não podemos vender.
insistiu, batendo na mesa com frustração. Se fizermos isso, estaremos entregando tudo pelo que trabalhamos para Mendes de bandeja. Um dos membros do conselho, um homem mais velho chamado Jorge, olhou para ele com preocupação. Rafael, entendo sua posição, mas temos que ser realistas. As ações estão em queda livre. Os investidores estão assustados. Se não fizermos algo logo, não sobrará nada para salvar. Rafael passou a mão pelo cabelo, o desespero crescendo em seu interior. Sabia que Jorge tinha razão, mas a ideia de se render, de perder tudo, não, tinha que haver outra maneira. Nesse momento, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Tenho informações que podem salvar sua empresa. Encontre-me no Parque Ibirapuera em 1 hora, venha sozinho. S. Rafael franziu a testa. Quem era S? E que informação poderia ser tão valiosa? Apesar de suas dúvidas, sabia que não tinha muitas opções. Preciso de um intervalo. Anunciou ao conselho, continuaremos esta discussão em 2 horas. Enquanto isso, de volta ao restaurante, Beatriz lutava com suas emoções. A traição de Rafael, as revelações de Leonardo, tudo se misturava em um turbilhão de confusão e dor. O que se supõe que eu deva fazer com isso? Perguntou finalmente, sua voz mal um sussurro. Leonardo se inclinou em sua direção, seus olhos brilhando com uma intensidade que Beatriz não havia notado antes. Me ajude a detê-lo, Beatriz. Juntos podemos fazer com que ele pague pelo que fez à sua família. Beatriz o olhou, surpresa com a veemência em sua voz. Como? Tenho um plano, respondeu Leonardo com um sorriso que não chegava aos olhos, mas preciso da sua ajuda para realizá-lo. Nesse momento, algo na expressão de Leonardo fez Beatriz hesitar. Havia algo estranho em tudo isso, algo que não se encaixava. Eu preciso de tempo para pensar, disse finalmente, fechando a pasta e se levantando. Leonardo pareceu momentaneamente desconcertado, mas rapidamente recuperou a compostura. Claro, entendo, leve o tempo que precisar. Mas lembre-se, Beatriz, esta pode ser sua única chance de obter justiça. Enquanto Beatriz via Leonardo sair do restaurante, uma sensação de inquietação se instalou em seu estômago. Algo não estava certo, mas ela não conseguia precisar o quê. Com mãos trêmulas, ela pegou seu telefone e, depois de um momento de hesitação, enviou uma mensagem para um número que havia jurado nunca usar, o de Rafael Rodrigues. Precisamos conversar, é urgente. Encontre-me no Parque Ibirapuera em 1 hora. Enquanto esperava a resposta, Beatriz não podia evitar sentir que estava prestes a abrir uma caixa de Pandora. Mas não havia volta atrás. Era hora de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. O que nenhum deles sabia era que seus caminhos estavam prestes a se cruzar da maneira mais inesperada e que as revelações que surgiriam nesse encontro mudariam o curso de suas vidas para sempre. Capítulo 6. Encruzilhadas do Destino. O Parque Ibirapuera fervilhava de atividade naquela tarde ensolarada, alheio ao drama que estava prestes a se desenrolar em suas alamedas. Rafael chegou primeiro, seu coração batendo forte enquanto vasculhava a multidão em busca de seu misterioso informante. Beatriz apareceu minutos depois, seus olhos vermelhos e inchados revelando as horas de choro. Quando seus olhares se encontraram, o mundo pareceu parar por um instante. Beatriz, sussurrou Rafael, dando um passo em sua direção. Eu não, interrompeu ela, levantando uma mão. Antes que você diga qualquer coisa, preciso que veja isso. Ela tirou a pasta que Leonardo lhe havia dado e entregou a ele. Rafael a abriu, seu rosto empalidecendo, à medida que lia. Isso não é possível. Eu nunca. Então é mentira? Perguntou Beatriz, sua voz tremendo entre a esperança e o medo. Rafael a olhou, seus olhos cheios de uma mistura de dor e determinação. Beatriz, eu menti para você sobre muitas coisas, mas isso é uma fabricação. Eu nunca tentei arruinar sua família. Você tem que acreditar em mim. Beatriz queria acreditar nele, mas a dúvida se agarrava a ela como uma segunda pele. Como posso confiar em você depois de tudo? O que aconteceu?
Antes que Rafael pudesse responder, uma voz familiar os interrompeu. Ora, ora, que reunião comovente! Ambos se viraram para ver. Leonardo se aproximando, um sorriso sardônico em seu rosto. O que você está fazendo aqui? Exigiu Beatriz, a confusão dando lugar à suspeita. Leonardo deu de ombros com falsa inocência. Oh, só estava passando por aqui. Que coincidência encontrar vocês dois. Rafael deu um passo à frente, colocando-se protetoramente na frente de Beatriz. Chega de jogos, Mendes. Sei que foi você quem vazou informações para a imprensa. O que você realmente quer? O sorriso de Leonardo desapareceu, revelando uma expressão de fria determinação. O que eu quero, Rodrigues, é ver você cair. Ver como tudo o que você construiu desmorona ao seu redor. Beatriz olhou entre os dois homens, a realização a atingindo como um trem de carga. Você planejou tudo isso. Os documentos, a crise na empresa de Rafael. Leonardo aplaudiu lentamente. Bravo, Beatriz. Você sempre foi a mais inteligente dos dois. Sim, eu planejei tudo. Anos de planejamento, esperando o momento perfeito para destruir Rafael Rodrigues. Por quê? Perguntou Rafael, a confusão evidente em sua voz. O que eu fiz para merecer tanto ódio? Os olhos de Leonardo brilharam com uma fúria mal contida. O que você me fez? Você destruiu minha família, Rodrigues. Você e seu pai. Vocês tiraram tudo de nós, nos deixaram na ruína e agora, finalmente, é minha vez de retribuir o favor. Rafael empalideceu, a lembrança de uma antiga decisão empresarial o atingindo com força. A fusão das empresas, Leonardo, isso foi há anos. Não tínhamos ideia de que... Não me importa se você sabia ou não, gritou Leonardo, atraindo a atenção dos transeuntes. O resultado é... O mesmo meu pai morreu na miséria, e eu jurei que faria os Rodrigues pagarem. Beatriz observava a troca, sua mente trabalhando a toda velocidade. Todas as peças começavam a se encaixar. O súbito aparecimento de Leonardo, seu interesse nela, os documentos falsificados. Você usou meus sentimentos, disse finalmente, sua voz quebrada pela traição. Você me usou para chegar a Rafael. Leonardo olhou para ela, uma faísca de algo parecido com remorso cruzando seu rosto por um instante. Sinto muito, Beatriz. Realmente sinto muito, mas na guerra e no amor vale tudo. Rafael deu um passo em direção a Leonardo, a raiva substituindo o choque inicial. Se seu problema é comigo, me enfrente diretamente, deixe Beatriz fora disso. Leonardo soltou uma gargalhada amarga. Oh, mas ela é uma parte crucial do meu plano, Rafael. Veja bem, não vou apenas tirar sua empresa de você, vou tirar tudo o que você ama. Nesse momento, vários homens de terno se aproximaram, cercando Rafael e Beatriz. O que é isso? Exigiu Beatriz. O medo, crescendo em seu interior. Leonardo sorriu, um sorriso frio e calculista. Isso, querida Beatriz, é o fim do jogo, Rafael Rodrigues. Você está preso por fraude e manipulação do mercado. Rafael olhou ao seu redor, percebendo que estava encurralado. Beatriz, disse, voltando-se para ela. Aconteça o que acontecer, lembre-se de que meus sentimentos por você sempre foram reais. Enquanto os homens levavam Rafael, Beatriz ficou ali, paralisada pelo choque e pela confusão. Leonardo se aproximou dela, colocando uma mão em seu ombro. É melhor assim, Beatriz. Agora poderemos recomeçar sem mentiras nem enganos. Mas Beatriz se afastou bruscamente, seus olhos cheios de uma nova determinação. Você está enganado, Leonardo, isso não acabou. Enquanto via Rafael ser levado embora, Beatriz tomou uma decisão. Não sabia em quem confiar ou no que acreditar, mas estava certa de uma coisa. Iria descobrir a verdade, não importava o custo. O que nenhum deles sabia era que essa dramática reviravolta dos acontecimentos era apenas o começo. Os segredos mais obscuros ainda estavam por ser revelados, e o verdadeiro jogo mal havia começado. Os dias que se seguiram à prisão de Rafael foram um turbilhão de emoções e revelações para Beatriz. As notícias explodiram como uma bomba. Magnata Rafael Rodrigues,
preso por fraude massiva. Os meios de comunicação não falavam de outra coisa, e o nome de Rodrigues estava na boca de todos. Beatriz se sentia presa no olho de um furacão. Por um lado, a traição de Rafael ainda doía profundamente. Por outro, as palavras de Leonardo ressoavam em sua mente, semeando dúvidas sobre tudo o que ela acreditava saber. Uma tarde, enquanto limpava as mesas do restaurante com mais força do que o necessário, tentando canalizar sua frustração, a sineta da porta tocou. Beatriz levantou o olhar e se encontrou cara a cara com uma mulher elegante de meia-idade. "Beatriz Oliveira?", perguntou a mulher, sua voz suave mas firme. Beatriz assentiu, intrigada. "Sim, sou eu. Em que posso ajudá-la?" A mulher olhou ao redor antes de falar. "Meu nome é Mariana Santos. Eu era a assistente pessoal de Rafael Rodrigues. Preciso falar com você em particular." O coração de Beatriz deu um salto. O que a assistente de Rafael poderia querer? Com cautela, ela a guiou até uma mesa afastada. "Senhorita Oliveira", começou Mariana uma vez que estavam sentadas. "Sei que você tem todos os motivos para desconfiar de Rafael, mas há coisas que você precisa saber, coisas que podem mudar tudo." Beatriz bis-i olhou com ceticismo. "Por que eu deveria acreditar em você? Como sei que isso não é outro truque?" Mariana tirou um pendrive de sua bolsa. "Porque tenho provas de que Rafael é inocente e de que Leonardo Mendes está por trás de tudo isso." Enquanto isso, na prisão, Rafael enfrentava a realidade de sua situação. Sentado em sua cela, ele repassava repetidamente os acontecimentos que o haviam levado até ali. Como não havia previsto o plano de Leonardo? Como havia sido tão cego? Seus pensamentos foram interrompidos pela chegada de seu advogado, Carlos Ferreira. "Rafael, precisamos conversar", disse Carlos, seu rosto sério. "A situação é grave. As provas contra você são sólidas." Rafael passou uma mão pelo rosto, exausto. "Elas são falsas, Carlos. Tudo isso é uma elaborada vingança de Leonardo Mendes." Carlos assentiu, pensativo. "Eu sei, mas prová-lo não será fácil. Precisamos de algo concreto, algo que demonstre a manipulação de Mendes." Nesse momento, Rafael se lembrou de algo. "Espere, pode haver algo. Um antigo projeto, algo em que eu estava trabalhando antes que tudo isso começasse. Se eu pudesse acessar meus arquivos..." "É arriscado", advertiu Carlos. "Qualquer movimento que você fizer agora será visto com suspeita." Rafael o olhou com determinação. "Não temos outra opção. É hora de contra-atacar." De volta ao restaurante, Beatriz ouvia atentamente enquanto Mariana revelava a verdade por trás das ações de Rafael. O disfarce, a mentira, tudo, foi porque ele realmente se apaixonou por você, Beatriz. Ele tinha medo que você o rejeitasse se soubesse quem ele era realmente, explicou Mariana. Beatriz sentiu seu coração se apertar. "Mas, e os documentos que mostravam que ele arruinou minha família?" Mariana negou com a cabeça. "Falsificados. Leonardo vem planejando isso há anos, esperando o momento perfeito para atacar. A queda da sua família foi um dano colateral de uma fusão empresarial, mas Rafael nunca teve a intenção de prejudicá-los." Enquanto Beatriz processava essa informação, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Se você quer saber a verdade sobre Leonardo Mendes, me encontre no antigo armazém do Porto à meia-noite. Venha sozinha. B." Beatriz olhou para a mensagem, sua mente trabalhando a toda velocidade. Quem era B? E o que sabia sobre Leonardo? "Senhorita Oliveira." A voz de Mariana atirou de seus pensamentos. "Sei que é muita coisa para assimilar, mas precisamos da sua ajuda. Rafael precisa de você." Beatriz a olhou, uma nova determinação brilhando em seus olhos. "O que eu preciso fazer?" Enquanto isso, em seu luxuoso escritório, Leonardo Mendes celebrava sua vitória. Tudo havia saído conforme o planejado. Rafael estava na prisão, sua empresa à beira do colapso, e logo, muito em breve, todo o Império Rodrigues seria seu. Mas Leonardo não contava com um fator crucial: Bruno Esteves, seu antigo sócio e o único que conhecia a verdade completa por trás.
de sua vingança contra os Rodrigues. Bruno observava a cidade pela janela de seu apartamento, o peso da culpa sobre seus ombros. Ele havia sido cúmplice de Leonardo durante anos, cegado pela promessa de riqueza e poder. Mas agora, vendo como a vida de pessoas inocentes desmoronava, sabia que tinha que fazer algo. Ele pegou seu telefone e enviou uma mensagem. É hora de a verdade vir à tona. Te espero esta noite. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, 3 pessoas se dirigiam para destinos que mudariam o curso de suas vidas para sempre. Beatriz, com o coração batendo forte, se aproximava do antigo armazém do Porto Rafael. Em sua cela, trabalhava freneticamente em um plano para provar sua inocência. E Bruno, o enigmático, B, esperava nas sombras, pronto para revelar segredos que abalariam os alicerces de tudo o que eles acreditavam saber. A noite estava fria e silenciosa quando Beatriz chegou ao antigo armazém do porto. Seu coração batia forte enquanto ela avançava entre as sombras, cada rangido e sussurro do vento a deixando em alerta. Olá? Chamou em voz baixa, sua voz ecoando no espaço vazio. Tem alguém aqui? De repente, uma figura emergiu da escuridão. Beatriz Oliveira, obrigado por vir, disse um homem de meia idade com o rosto marcado por anos de preocupação. Quem é você? Perguntou Beatriz, recuando instintivamente. Meu nome é Bruno Esteves, respondeu o homem, e tenho informações que podem inocentar Rafael Rodrigues e expor os verdadeiros crimes de Leonardo Mendes. Enquanto isso, em sua cela, Rafael trabalhava freneticamente. Com a ajuda de seu advogado, ele havia conseguido acesso a um computador por um breve período. Seus dedos voavam sobre o teclado, buscando desesperadamente os arquivos que poderiam provar sua inocência. Vamos, murmurava para si mesmo, consciente de que cada segundo contava. De repente, seus olhos se iluminaram. Encontrei, exclamou, virando-se para Carlos. Aqui está tudo. As transações ocultas, os movimentos de dinheiro. Tudo o que prova que Leonardo estava por trás do colapso da minha empresa. Carlos revisou rapidamente os documentos, sua expressão mudando de ceticismo para surpresa. Isso é incrível, Rafael, com isso poderíamos... Mas antes que pudesse terminar a frase, a porta da cela se abriu bruscamente. 2 guardas entraram, seus rostos sérios. Tempo esgotado, Rodrigues, rosnou um deles. O advogado precisa ir embora agora. Rafael olhou para Carlos com desespero. Você precisa levar isso para a promotoria, sussurrou, passando-lhe discretamente um pendrive. É nossa única chance. De volta ao armazém, Beatriz ouvia atentamente, enquanto Bruno revelava a verdade por trás da vingança de Leonardo. Leonardo e eu éramos sócios há anos, explicou Bruno. Quando a empresa dos Rodrigues absorveu a nossa, Leonardo encarou isso como uma traição pessoal. Ele jurou que se vingaria, que destruiria Rafael e tudo o que ele amava. Beatriz sentiu que lhe faltava o ar. Mas por que esperar tanto tempo? Bruno suspirou pesadamente. Leonardo é paciente e calculista. Ele esperou anos, se infiltrando na empresa de Rafael, ganhando sua confiança. E então, ele viu você. Eu? Perguntou Beatriz, surpresa. Sim, quando Leonardo descobriu que Rafael havia se apaixonado por você. Ele viu a oportunidade perfeita para sua vingança final. Não só destruiria o império de Rafael, mas tiraria dele a única coisa que realmente importava: você. Beatriz sentiu que o mundo girava ao seu redor. Tudo, desde o primeiro encontro, com Rafael disfarçado de mendigo, até a prisão, havia sido parte do elaborado plano de Leonardo. Tenho provas, continuou Bruno, tirando uma pasta de sua jaqueta, documentos, gravações. Tudo o que você precisa para expor Leonardo e libertar Rafael. Enquanto Beatriz pegava a pasta com mãos trêmulas, um ruído repentino os sobressaltou. Passos se aproximando. Rápido! Sussurrou Bruno, empurrando Beatriz para uma saída dos fundos. Você precisa ir. É perigoso que a encontrem aqui. Mas antes que pudessem alcançar a porta, uma voz familiar ecoou no armazém.
Ora, que reunião tocante! Beatriz e Bruno se viraram para se encontrar cara a cara com Leonardo Mendes, ladeado por 2 homens armados. Leonardo, ofegou Beatriz, instintivamente apertando a pasta contra o peito. Leonardo sorriu, um sorriso frio e calculista. Beatriz, querida, que decepção, e Bruno, meu velho, amigo, sempre soube que você era fraco, mas me trair? Isso eu não esperava. Bruno deu um passo à frente, colocando-se protetoramente na frente de Beatriz. Acabou, Leonardo. A verdade virá à tona. O sorriso de Leonardo desapareceu, substituído por uma expressão de fúria fria. Oh, não, meu querido Bruno, isso está longe de acabar. Com um gesto de sua mão, os homens armados avançaram. Beatriz sentiu o pânico invadi-la. Este era o fim. Tinham chegado tão longe apenas para fracassar no último momento? Mas justo quando tudo parecia perdido, as luzes do armazém se acenderam de repente. Sirenes de polícia soaram à distância, se aproximando rapidamente. Polícia! Gritou uma voz. Todos parados! O caos se instalou. Leonardo e seus homens tentaram fugir, mas se viram cercados. Beatriz, ainda agarrada à pasta, viu com espanto como a polícia invadia o armazém liderada por Mariana. Como? Começou a perguntar, mas Mariana a interrompeu com um sorriso. Nunca subestime uma boa assistente, disse ela, piscando. Tínhamos que garantir que você estivesse segura. Enquanto Leonardo era algemado e levado embora, gritando ameaças e acusações, Beatriz sentiu que um peso se levantava de seus ombros. A verdade finalmente havia vindo à tona. Mas a noite ainda não havia terminado. Ainda restava uma última revelação, uma que mudaria tudo o que Beatriz acreditava saber sobre seu passado e seu futuro. Beatriz, disse Mariana suavemente, há mais uma coisa que você precisa saber, algo sobre sua família e sua conexão com os Rodrigues. E assim, enquanto o amanhecer se aproximava, Beatriz se preparava para enfrentar uma verdade que abalaria os alicerces de seu mundo e a levaria a tomar a decisão mais importante de sua vida. O amanhecer encontrou Beatriz sentada em uma sala de interrogatório da delegacia, sua mente ainda processando os eventos da noite anterior. À sua frente, Mariana a olhava com uma mistura de compaixão e determinação. Beatriz, começou Mariana suavemente, o que estou prestes a lhe contar pode ser difícil de ouvir, mas é crucial que você saiba. Beatriz assentiu, preparando-se para o que viesse. Estou pronta, disse, embora sua voz tremesse ligeiramente. Mariana tirou uma velha fotografia de um envelope. Nela, 2 casais sorriam para a câmera, claramente celebrando algo. Beatriz reconheceu imediatamente seus pais, jovens, mas inconfundíveis. O outro casal lhe parecia vagamente familiar. Estes, disse Mariana apontando para o casal desconhecido, são os pais de Rafael. Beatriz sentiu o ar escapar de seus pulmões. O quê? Mas como? Seus pais e os de Rafael não só se conheciam, Beatriz, eles eram melhores amigos e sócios comerciais, explicou Mariana. Esta foto foi tirada no dia em que assinaram seu primeiro grande contrato juntos. A mente de Beatriz girava. Como era possível que ela nunca soubesse disso? Mas então o que aconteceu? Por quê? Mariana suspirou profundamente. A queda da empresa, da sua família, não foi culpa de Rafael ou do pai dele. Foi o resultado de uma série de más decisões e da manipulação de um terceiro sócio, Leonardo, sussurrou Beatriz, as peças se encaixando em sua mente. Mariana assentiu. Exato. Leonardo Mendes era o filho desse terceiro sócio. Quando seu pai foi expulso da empresa por desvio de fundos, ele jurou vingança contra ambas as famílias. Beatriz se levantou da cadeira, incapaz de conter sua agitação. Mas por que meus pais nunca me contaram nada disso? Por que Rafael? Seus pais queriam protegê-la, Beatriz, explicou Mariana. E Rafael, ele não soube até recentemente. Quando descobriu a verdade, já estava apaixonado por você. Ele temia que se contasse. Você pensasse que tudo tinha sido parte de algum plano. Nesse momento, a porta da sala se abriu. O advogado de Rafael, Carlos Ferreira, entrou com uma expressão de triunfo no rosto,
Senhorita Oliveira Mariana, cumprimentou. Tenho notícias. As provas que Bruno forneceu, junto com os documentos que Rafael conseguiu recuperar, foram suficientes. Estão libertando Rafael neste momento. Beatriz sentiu seu coração dar um salto. Rafael estava livre. A verdade havia vindo à tona. Mas o que tudo isso significava para eles? Enquanto isso, em outra parte da delegacia, Rafael Rodrigues saía de sua cela, piscando, diante da luz brilhante do corredor. Ele se sentia atordoado, como se os últimos dias tivessem sido um sonho do qual finalmente acordava Rafael. Uma voz familiar o chamou. Ele se virou para ver seu pai, Antônio Rodrigues, de pé no final do corredor. Pai, disse Rafael, sua voz embargada pela emoção. Ele correu em direção ao pai e o abraçou com força. Antônio retribuiu o abraço, lágrimas em seus olhos. Sinto muito, filho. Tudo isso se eu tivesse contado a verdade desde o início. Rafael se afastou, olhando para o pai com confusão. Do que você está falando, pai? Antônio suspirou profundamente. Há algo que você precisa saber sobre os Oliveira, sobre Beatriz. E assim, enquanto Beatriz lutava para assimilar as revelações na sala de interrogatório, Rafael recebia sua própria dose de verdades ocultas no corredor da delegacia. A verdade sobre a conexão entre suas famílias, o papel de Leonardo na queda de ambas as empresas e os segredos que seus pais haviam guardado durante anos finalmente vinham à tona. Mas à medida que as peças do quebra-cabeça se encaixavam, surgiam novas perguntas. Como isso afetaria seu relacionamento? Poderiam superar as mentiras e os segredos que os haviam rodeado desde o início? Nesse momento, como se o destino tivesse decidido que já era hora de se enfrentarem, Rafael e Beatriz se encontraram cara a cara no corredor da delegacia. O tempo pareceu parar enquanto se olhavam, cada um vendo nos olhos do outro o reflexo de seu próprio tumulto emocional. Beatriz, começou Rafael, sua voz mal um sussurro. Rafael, respondeu ela, dando um passo hesitante em sua direção. Mas, antes que pudessem dizer mais alguma coisa, uma comoção explodiu na entrada da delegacia. Gritos e o som de vidros quebrando preencheram o ar. Cuidado! Gritou alguém. Ele está armado! Em meio ao caos, uma figura familiar emergiu, seus olhos brilhando com uma loucura desesperada. Leonardo Mendes, de alguma forma livre das algemas, segurava uma arma e apontava diretamente para Rafael e Beatriz. Se eu cair, rosnou Leonardo, vocês caem comigo. O som de um tiro ecoou no corredor e o mundo pareceu parar por um instante eterno. Nesse momento crítico, com o perigo iminente e as verdades recém-reveladas pesando sobre eles, Rafael e Beatriz enfrentavam não apenas a ameaça física de Leonardo, mas também o momento decisivo de seu relacionamento. Poderiam superar este último obstáculo? Ou este seria o fim trágico de sua complicada história de amor? O destino de ambos pendia por um fio, e as decisões que tomariam nos próximos segundos determinariam não apenas seu futuro, mas o de todos os envolvidos nesta intrincada rede de mentiras, amor e redenção. O eco do tiro reverberou no corredor da delegacia, seguido por um silêncio ensurdecedor. Por um momento, o tempo pareceu congelar Rafael, agindo por puro instinto. Havia se lançado na frente de Beatriz no último segundo. Agora ele jazia no chão, uma poça de sangue se espalhando lentamente sob seu corpo. Rafael! Gritou Beatriz, caindo de joelhos ao seu lado. Suas mãos tremiam enquanto pressionava o ferimento, tentando desesperadamente estancar o sangramento. Por favor, não me deixe não agora. Leonardo, ainda segurando a arma fumegante, parecia tão surpreso quanto todos os outros. Seu rosto era uma máscara de choque e horror, como se só agora percebesse a gravidade de suas ações. Eu não queria, balbuciou, a arma caindo de suas mãos trêmulas. Em questão de segundos, os policiais se lançaram sobre Leonardo, dominando-o e algemando-o mais uma vez. Desta vez, não haveria escapatória. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Beatriz mantinha-se focada unicamente em Rafael. Seus olhos se encontraram, e apesar da dor,
Rafael conseguiu esboçar um fraco sorriso. Beatriz, sussurrou, sua voz mal audível. Sinto muito por tudo. Shh. Ela o silenciou, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Não fale. Você vai ficar bem. Você tem que ficar bem. Os paramédicos chegaram rapidamente, afastando gentilmente Beatriz para atender Rafael. Enquanto o colocavam na maca, Rafael agarrou fracamente a mão de Beatriz. Aconteça o que acontecer, disse ele, lutando para manter os olhos abertos. Quero que saiba que eu te amo. Sempre foi real. E com essas palavras, Rafael perdeu a consciência, deixando Beatriz com o coração na garganta enquanto o via ser levado para a ambulância. As horas seguintes foram um borrão de corredores de hospital, luzes fluorescentes e a interminável espera do lado de fora da sala de cirurgia. Beatriz se sentia como se estivesse vivendo um pesadelo, incapaz de processar tudo o que havia acontecido em tão pouco tempo. Helena e Roberto, os pais de Beatriz, chegaram ao hospital, tendo sido informados da situação. Ao ver sua filha, Helena correu para abraçá-la. Oh, querida, soluçou, segurando Beatriz com força. Sentimos muito. Deveríamos ter contado a verdade há muito tempo. Roberto, com lágrimas nos olhos, assentiu. Pensamos que estávamos protegendo você, mas só pioramos as coisas. Beatriz se afastou, olhando para seus pais com uma mistura de confusão e dor. Por quê? Por que guardaram tantos segredos? Antes que pudessem responder, Antônio Rodrigues se aproximou do grupo. Seu rosto mostrava o peso de anos de culpa e arrependimento. A culpa é minha, disse ele, sua voz embargada pela emoção. Fui eu quem insistiu em manter o segredo. Pensei que estava protegendo nossas famílias, mas só consegui causar mais dor. E assim, na sala de espera do hospital, enquanto a vida de Rafael pendia por um fio, a verdade completa finalmente veio à tona. Antônio relatou como, anos atrás, haviam descoberto as manipulações do pai de Leonardo. Como, numa tentativa de proteger ambas as famílias, haviam decidido se separar e cortar todos os laços. Pensamos que se mantivéssemos nossos filhos afastados, eles estariam a salvo da vingança dos Mendes, explicou Antônio. Mas subestimamos a determinação de Leonardo. Beatriz ouvia, sentindo que cada revelação era como um golpe físico. Toda a sua vida, tudo o que acreditava saber sobre sua família e seu passado, desmoronava diante de seus olhos. E Rafael? Perguntou finalmente. Ele sabia algo disso? Antônio negou com a cabeça. Não até recentemente. Quando se apaixonou por você, começou a investigar. Foi então que descobriu a verdade sobre nossas famílias. De repente, tudo fazia sentido para Beatriz. O disfarce de Rafael, sua relutância em revelar sua verdadeira identidade, sua luta interna. Tudo havia sido por ela, para protegê-la e pelo medo de perdê-la se ela soubesse a verdade. Nesse momento, o cirurgião saiu da sala de operações. Todos se levantaram prendendo a respiração. A cirurgia foi um sucesso, anunciou o médico, provocando um suspiro coletivo de alívio. Ele perdeu muito sangue, mas conseguimos estabilizá-lo. Agora tudo depende dele. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem e Helena a amparou. Enquanto ela se deixava cair em uma cadeira, Rafael estava vivo. Eles tinham uma chance. Enquanto os outros conversavam com o médico, Beatriz ficou sentada, perdida em seus pensamentos. As últimas 24 horas haviam sido uma montanha-russa emocional, revelando verdades que estiveram ocultas por décadas. Agora, com todas as cartas na mesa, Beatriz enfrentava uma decisão crucial. Poderia perdoar as mentiras e os segredos? Poderia construir um futuro com Rafael, sabendo tudo o que sabia agora? Enquanto observava as famílias Rodrigues e Oliveira, unidas pela primeira vez em anos pela preocupação compartilhada com Rafael, Beatriz sentiu que algo mudava dentro dela. O ressentimento e a desconfiança que havia albergado por tanto tempo começavam a se dissolver, substituídos por uma compreensão mais profunda e compassiva. O amor, ela percebeu, não era perfeito. Vinha com cicatrizes, com erros e com a
necessidade constante de perdoar e ser perdoado. E talvez pensou enquanto se levantava para se juntar à sua família, esse fosse o tipo de amor pelo qual valia a pena lutar. Com essa resolução em mente, Beatriz se preparou para enfrentar o que viesse, sabendo que o caminho para a redenção e a felicidade não seria fácil, mas confiando que juntos poderiam superar tudo. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e ansiedade para Beatriz e as famílias Rodrigues e Oliveira. Rafael lutava para se recuperar na unidade de terapia intensiva e Beatriz mal saía do seu lado. Uma tarde, enquanto Beatriz segurava a mão de Rafael, sentiu um leve aperto. Os olhos dele se abriram lentamente, focalizando-a com dificuldade. Beatriz, sussurrou, sua voz rouca pelo desuso. Beatriz sentiu seu coração dar um salto. Rafael, respondeu, as lágrimas brotando de seus olhos. Você está acordado. Rafael tentou sorrir, embora o esforço fosse evidente. Não podia deixar você sozinha. Beatriz riu entre lágrimas, inclinando-se para beijar suavemente sua testa. Bobo, não me assuste assim de novo. Enquanto Rafael se recuperava, o mundo exterior continuava girando. Leonardo Mendes enfrentava múltiplas acusações, desde fraude até tentativa de homicídio. Seu império, construído sobre mentiras e manipulação, desmoronava rapidamente. Uma manhã, enquanto Beatriz ajudava Rafael com sua fisioterapia, Antônio Rodrigues e Roberto Oliveira entraram no quarto do hospital. Filho, começou Antônio, sua voz carregada de emoção. Roberto e eu estivemos conversando. Acreditamos que é hora de corrigir os erros do passado. Rafael e Beatriz trocaram um olhar de curiosidade. Roberto continuou. Decidimos fundir nossas empresas novamente. Desta vez, sem segredos, sem manipulações. Um novo começo para todos. A notícia foi recebida com espanto e alegria. Era como se um círculo se fechasse, curando velhas feridas e abrindo novas possibilidades. Conforme as semanas passavam, Rafael se fortalecia, não apenas fisicamente, mas também em seu relacionamento com Beatriz. Cada dia trazia novas conversas, revelações e, sobretudo, um amor mais profundo e maduro. Uma tarde, enquanto passeavam pelo jardim do hospital, Rafael parou, tomando as mãos de Beatriz entre as suas. Beatriz, começou, sua voz tremendo ligeiramente. Estes últimos meses foram uma loucura. Passamos por tanto, cometemos erros, nos machucamos, mas através de tudo isso, meu amor por você só cresceu. Beatriz sentiu seu coração acelerar. Antecipando o que viria, Rafael continuou. Não tenho um anel agora mesmo, e certamente não estou de joelhos, brincou, apontando para sua bengala. Mas, Beatriz Oliveira, você me daria a honra de se casar comigo? Sem disfarces, sem segredos, apenas nós. Beatriz sentiu as lágrimas correrem por suas bochechas. Sim, sussurrou, antes de se lançar em seus braços. Sim, 1000 vezes sim. Eles se beijaram, selando sua promessa de um futuro juntos, não importando os obstáculos que pudessem enfrentar. Enquanto isso, em uma cela da penitenciária estadual, Leonardo Mendes olhava pela pequena janela, refletindo sobre as consequências de suas ações. A vingança que havia alimentado por anos agora lhe sabia amarga. Um guarda se aproximou de sua cela. Mendes, você tem visita. Leonardo se virou, surpreso. Não esperava ninguém. Quando viu quem era seu visitante, sua surpresa se transformou em choque. Bruno Esteves, seu antigo sócio e amigo, estava de pé diante dele. Bruno, disse Leonardo, sua voz mal sussurro. O que você está fazendo aqui? Bruno o olhou com uma mistura de tristeza e determinação. Vim me despedir, Léo, e dizer que te perdoo. Leonardo sentiu que algo se quebrava dentro dele. Anos de raiva e ressentimento começaram a se dissolver, substituídos por um profundo arrependimento. Sinto muito, soluçou Leonardo, deixando cair sua máscara de dureza. Sinto muito mesmo. Bruno assentiu, uma lágrima escapando de seu olho. Eu sei, e espero que algum dia
você possa perdoar a si mesmo. Enquanto Bruno se afastava, Leonardo ficou olhando pela janela, sentindo pela primeira vez em anos o peso de suas ações e a possibilidade de redenção. De volta ao hospital, Rafael e Beatriz compartilhavam a notícia de seu noivado com suas famílias. A alegria era palpável, uma celebração não apenas de seu amor, mas da reunião de duas famílias que haviam estado separadas por tempo demais. Helena abraçou sua filha com força. Estou tão orgulhosa de você, minha menina. Você encontrou a força para perdoar e amar. Antônio se aproximou de Rafael, colocando uma mão em seu ombro. Filho, você provou ser um homem melhor do que eu jamais fui. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Enquanto as famílias celebravam, Beatriz e Rafael trocaram um olhar cúmplice. Eles sabiam que o caminho não havia sido fácil e que certamente enfrentariam mais desafios no futuro, mas estavam prontos para enfrentá-los juntos, com honestidade, amor e a força que haviam encontrado um no outro. O sol se punha sobre São Paulo, banhando o céu de tons dourados e rosados. Era o final de um capítulo em suas vidas, mas também o começo de um novo. Um futuro cheio de promessas, construído sobre os alicerces da verdade e do perdão. Beatriz apoiou sua cabeça no ombro de Rafael, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Eu te amo, sussurrou Rafael. A abraçou com força, grato por esta segunda chance. E eu a você, respondeu, agora e sempre. E assim, enquanto o dia dava lugar à noite, nossos protagonistas se preparavam para escrever o próximo capítulo de sua história. Uma história de amor, redenção e o poder transformador da verdade.